Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver esse exercício sobre coordenadas. No primeiro item a gente tem que mostrar que o conjunto alfa formado pelos vetores 1, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1, 1 e 1 é uma base do espaço e depois a gente quer determinar quais são as coordenadas do vetor v igual a 0, 0 e 1 com relação à base alfa. Certo? Com relação à base IJK, que é a base canônica do espaço, as coordenadas são 0, 0 e 1. Só que como eu estou mudando a base, eu estou olhando agora em relação a essa alfa aqui, as coordenadas que a gente vai obter vão ser outras. Então, no item A, o que é que a gente precisa fazer? Para mostrar que esse conjunto de três elementos é uma base do espaço, basta mostrar que eles são linearmente independentes. E a gente sabe que isso equivale a mostrar que eles não são coplanares. Então, basta a gente calcular o produto misto entre esses vetores e mostrar que ele dá diferente de zero. Então, a gente tem que olhar para esse determinante aqui. Ó. Na primeira linha, a gente vai botar o primeiro vetor, então 1, 0 e 0. Na segunda linha, o segundo vetor, 1, 1 e 0. E na terceira linha, o terceiro vetor, 1, 1 e 1. E temos que calcular esse determinante, certo? A gente usa mais uma vez a regra de Sarri. Vamos repetir aqui do lado as duas primeiras colunas, 1, 1 e 1, e 0, 1 e 1, e multiplicar nas diagonais. Pronto, multiplicando paralelamente a diagonal principal, o que é que vai dar? Vai dar 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, mais 0 vezes 0 vezes 1, que dá 0, mais 0 vezes 1 vezes 1, que também dá 0. Agora, paralelamente à diagonal secundária, aí vai dar 1 vezes 1 vezes 0, dá 0, menos 1 vezes 0 vezes 1, dá 0, menos 1 vezes 1 vezes 0, também dá 0. Então, no final das contas, esse determinante, esse produto misto entre esses vetores dá 1, que é diferente de 0. Portanto, os vetores são LI. E como são três vetores do espaço sempre formam uma base, tá certo? Então, o item A já está resolvido. E o item B, o que é que a gente precisa fazer? Para determinar quais são as coordenadas desse vetor em relação a essa base, a gente tem que escrever o vetor V como combinação linear dos elementos da base alfa. Ou seja, a gente tem que fazer 0, 0, 1 igual a vezes 1, 0, 0, mais B vezes 1, 1 e 0, mais C vezes 1, 1 e 1. Certo? Olhando agora termo a termo, a gente vai montar as equações. Qual que seria a primeira equação? Olhando somente no primeiro termo de cada um desses vetores. A gente teria A vezes 1, mais B vezes 1, mais C vezes 1, igual a 0. Então, a primeira equação seria A mais B mais C igual a 0. A segunda equação seria olhando para o segundo termo. Então, A vezes 0 mais B vezes 1 mais C vezes 1 igual a 0. Ou seja, ficou B mais C igual a 0. E a terceira equação a gente acha olhando para o terceiro termo de cada um desses vetores. Então, a gente vai ter A vezes 0 mais B vezes 0 mais C vezes 1 igual a 1. Ou seja, a última equação é simplesmente C igual a 1. Pronto, ficou um sistema que é bem simples de a gente resolver. Da última equação, a gente já vê aqui ó, que o C vale 1. Tá certo? Agora, substitui isso na segunda equação, a gente vai ver que o B é quanto? B vai ser igual a menos C. Então, vai ficar menos 1. Tá certo? E, finalmente, pela primeira equação, a gente sabe ó, que A mais B mais C é 0. Só que, pela segunda equação, esse termo que está aqui é 0. Não é isso? B mais C igual a 0. Portanto, A igual a 0. Tá certo? Então, a gente determinou quem são os coeficientes dessa combinação linear. O A é 0, o B é menos 1 e o C é 1. Essas são as coordenadas do vetor V com relação à base alfa. Então, para a gente indicar quem que é o vetor V com relação à base alfa, é só a gente escrever que V é igual a 0, menos 1 e 1. Só que aí, para não ficar ambíguo sobre qual que é a base que a gente está considerando, vamos colocar um alfa aqui embaixo. Então, quando a gente escreve isso, a gente está dizendo que V é 0 vezes o primeiro elemento da base alfa, mais menos 1 vezes o segundo,
mais 1 vezes U do terceiro. Essa é uma notação. A outra notação que a gente poderia usar seria V na base alfa, assim entre colchetes, igual a uma notação matricial. Vai ser uma matriz coluna que a gente chama. Aqui nessa primeira posição a gente vai botar a coordenada que é relativa ao primeiro elemento da base, que é o 1, 0, 0, que no caso é o A, então vai ficar 0. Na segunda, a coordenada relativa ao segundo elemento da base, que é o B, então vai ficar menos 1 aqui. E na terceira posição, a coordenada referente ao terceiro elemento da base, que é o C, ou seja, é 1, tá certo? Repara aqui que a gente está olhando para a base como sendo um conjunto, mas a gente está colocando uma ordem associada a esse conjunto. A gente está dizendo quem que é o primeiro elemento do conjunto, quem que é o segundo e quem que é o terceiro, tá certo? Então, bases vão sempre levar em conta também a ideia de posição, não é simplesmente um conjunto de vetores. Importa quem que é o primeiro, importa quem que é o segundo e importa quem é o terceiro, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal, isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.